Boa noite, igreja, graça e a paz, amém? Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 12x12. Queria te convidar a se colocar de pé para juntos nós estarmos louvando ao nosso Deus, único de toda honra, toda glória, amém? Sinta-se à vontade, vamos juntos louvar ao nosso Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça isso. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me,
Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Ó Jesus, é só uma oração, Pai. Nos usa, Pai. Queremos ser sal e luz desse mundo, Pai. Queremos levar a Tua palavra nesse mundo, Senhor Jesus. Que muitas vidas possam ser alcançadas através de nós, Pai. Ó Deus, queremos ser cada dia mais parecidos contigo, Pai. Aleluia. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. E em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ó Senhor, como somos gratos por estar na sua casa, Pai, por poder te louvar, te adorar, por ter essa liberdade de te amar, de expressar o teu amor, Senhor Jesus. Vamos louvar mais uma vez. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Nós nos entregamos e nos rendemos aos teus pés, Pai. Aceita o nosso louvor, Senhor. Ainda em pé, erga suas mãos. O Espírito de Deus está aqui. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo nesta noite. E nós consagramos todo este lugar ao Senhor. Não tem lugar para mais nada aqui a não ser a Tua presença. E nós te adoramos, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. E nós queremos colocar os nossos corações diante do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Pai, tudo que tiver no nosso coração, que impeça nesta noite de sentir a Tua presença, de sentir o Teu Espírito, nós repreendemos agora e pedimos que o Senhor abra os nossos corações para receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Te damos liberdade, Espírito Santo. Mova neste lugar. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. É com muito temor e tremor também que eu subo nesse altar. O Senhor conhece o meu coração e quem caminha comigo também conhece. E sabe que eu sofro, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei aquele que faz, porque não sou eu, é o Senhor quem faz. Então hoje eu sou um vaso, um pequeno vaso, um barro nas mãos dele, para trazer uma palavra para vocês nesta noite. E nós vamos falar sobre o compromisso com o serviço, nosso mês de junho. Eu acho que está bem alto, né? Não sei, está saindo um chiado aqui. E o compromisso com o serviço, para a gente começar a falar, eu queria falar para vocês, não sei se já está pronto aí. Queria falar para vocês sobre essa palavra. Vamos ver se isso fica melhor. Som. Aí, acho que melhorou. Coloca aí para mim, meninos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra, compromisso, né? Então, o que é a palavra compromisso? O pastor Rodrigo falou domingo muito sobre isso. E eu me apeguei um pouquinho nela para entender um pouco do que o Senhor ia derramar sobre nós nesta noite. E a palavra compromisso, então, ela vai falar sobre a obrigação assumida por partes. Algumas partes assumem algumas obrigações. Isso, quando a gente assume com o Senhor, é um compromisso. E o serviço é uma ação ou efeito de servir, de dar de si, algo em torno de trabalho. Então, logo eu entendo que serviço no reino de Deus igual servir. Combinado? Tudo certo até aí? Entendemos a palavra compromisso com o serviço? Quer dizer, eu tenho um compromisso em servir. E nós vamos ler lá o texto de Marcos 10, 35 a 45. Se você trouxe a sua Bíblia, abre aí. E os meninos vão projetar para eu ler, que eu acho que, diferente do pastor Valdemar, acho que eu vou enxergar. A propósito, o pastor Valdemar pregando no primeiro dia, eu falei para o Tuti, falei, amor do céu, ele está lendo todos os meus textos, o que eu vou fazer com ele? Mas o Senhor traz a palavra dele de diferentes formas. Então vamos lá, seguindo o texto. Nisso, Tiago e João, o Senhor tinha acabado de falar sobre o sofrimento que ele teria, né, sobre a morte dele. E aí, nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir.
O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permita que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Demora um pouquinho, né? Me falaram. Eu não abri a Bíblia. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas mais importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Amém? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós vamos parar aqui um pouquinho. Esse texto, ele gira em torno de um pedido de João e Tiago. Em Mateus, tem esse mesmo texto, nessa mesma situação, e a mãe desses dois estão juntos fazendo esse pedido. Então, logo a gente entende que estava a mãe, João e Tiago. E eles vão fazer um pedido simples. Eles vão lá e falam para Jesus: Jesus, nós queremos assentar um ao lado do outro do Senhor. No texto de Mateus, a mãe que pede para eles. Então, é como se eu fosse para Jesus e falasse: Jesus, queria muito que quando o Senhor estivesse na glória, o Senhor colocasse o Vinícius do lado e o Lucas do outro. Eles não pediram nada simples, né? Muito. Um pedido bem básico. Queriam governar ao lado de Jesus. Queriam estar... Jesus é o cara e eu sou logo ali, junto com ele. E eles queriam, porque eles pensavam num reino físico aqui, num reino terreno, como se vissem ali o próprio trono na terra. Então, eles queriam esse lugar de honra. Eles queriam governar ao lado de Jesus. E eles queriam ser, então, os principais. Jesus manda e eu estou logo ali. Só que os 10 discípulos que estavam com eles ficaram indignados. E aí, por que eles ficaram indignados? Porque eles também queriam este lugar. Mas faltaram, talvez, para eles a coragem e a ousadia de falar ali: ó, vou pedir para Jesus isso. Então, Jesus constatou aqui que ele tinha um problema, não só com 2, mas com um grupo todo. Todo o grupo tinha um problema de querer a superioridade, de querer estar ali, ó, lado a lado com Jesus. Eles estavam pensando num reino terreno, num governo terreno. E Jesus, com a sua sabedoria, ele traz um ensino para a gente, para orientar para eles, né? Para orientar, para instruí-los, para corrigir também acerca dessa situação. E aí nós vamos meditar em algumas verdades nesta noite. Eu esqueci que o passador está comigo, viu? Perdão. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, pastor? Ah, está desligado. Pode ser para mim, o Natan, que me ajuda. Então, assim como aconteceu aqui neste texto, a nossa mente humana, a nossa humanidade, né? A gente quer buscar algumas coisas, falando na nossa carne. E o que a gente busca aqui nesta terra? A gente busca superioridade. Eu estou acima de todos. Muitos de nós vivemos nessa busca de estar acima do outro, de querer dominar, de querer eu sou, eu posso, é eu que faço, é eu que mando aqui. E buscando sempre satisfazer o nosso ego, porque estar acima de todos traz infla o nosso ego, traz um status, né?
E a gente busca também nesta terra, conforme esse texto nos mostra, os nossos próprios interesses. João e Tiago não falou lá para o grupo todo, pessoal, ó, nós estamos querendo assentar do lado de Jesus, alguém mais quer ir? Vamos lá falar com ele? Não, eles buscaram o interesse deles. E assim somos nós. A gente fica focado no eu preciso, eu existo. A minha dor é maior do que a do outro. Eu sofro, eu estou sofrendo. É tudo em torno do eu. Eu sou. As minhas necessidades são maiores, são mais gritantes que a do meu irmão. E outra coisa que nós buscamos, e que eu vejo também nesse texto que eles estavam, era sermos servidos. Nós buscamos sermos servidos porque servir nos coloca numa posição inferior. E é humilhante muitas vezes servir. Ela tira o nosso status mesmo. E muitas das vezes a gente pensa assim, eu já dizimo aqui na igreja, eu já venho no culto, então já estou servindo o meu dízimo, legal. Mas não é bem assim. E aí a gente chega na igreja e fala assim, vou levar meus filhos lá no departamento infantil e lá tem que ter facilitador, entendeu? Porque agora eu preciso ser servida. Eu quero ficar no culto, eu quero aprender. E os meus filhos, alguém que cuide. E se o pastor falar que não vai ter culto infantil, eu nem vou no culto, porque dá muito trabalho. E a gente chega e quer uma igreja organizada, e a gente chega na festa das nações, e a gente quer ser atendido corretamente, e a gente quer, e a gente quer, e a gente quer. O eu nosso grita em todo instante, porque nós queremos ser servidos, nós somos os principais, queremos ser os principais. E na nossa casa também. Às vezes a gente só senta e espera ser servido. No nosso trabalho, a gente faz o básico e não ergue uma mão a mais para servir o meu companheiro de trabalho. E o nosso eu fica gritando, gritando, gritando. E o que Jesus nos ensina é que no reino dele os valores são diferentes. É na contramão de tudo que o mundo fala, de tudo que o mundo cobra, de tudo que o mundo quer de nós. Que busca. E no versículo 43, Jesus nos falava aqui no texto, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, aqui é diferente. Não é assim que funciona, gente. Quem quer ser importante deve servir. E quem quer ser o primeiro deve ser escravo. Escravo, naquele tempo, ele era conhecido como a pessoa que só tinha valor pelo que ele fazia. Ele não era nada humanamente. E o Senhor nos fala, quem quer servir, seja o último. Quem quer ser o primeiro, seja um escravo. Quem quer ser importante, sirva. E ele nos revela a grandeza do servir neste texto. E nesse reino espiritual, neste reino de Cristo, eu e você, nós precisamos nos colocar como servo. E nós precisamos levantar as mãos, assim quando alguém fala, a gente está precisando de voluntário, a gente precisa desmontar o bazar, a gente precisa varrer a rua depois da festa das nações, E também uma maneira que a gente pode servir fazendo um bolo na sua casa. Quantas vezes a gente pega no meio da tarde, no reino dele é isso, eu faço um bolo no meio da minha tarde, e eu levo esse bolo, como eu já ouvi essas histórias, e eu levo e vou orar com alguém. Quantas vezes, muitas das vezes, falando até de minha experiência, era o meu dia de descanso, eu trabalho pra caramba, quem me conhece sabe. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho meu ministério. E eu não estou me gabando por isso, porque se eu pudesse eu queria até mais, mas é que eu não tenho horas. E eu chego no meu dia de descanso, no meu sabá. Mas eu fico sabendo que tem uma pessoa, uma amiga, que precisa que eu ajude ela. Ela está com a casa suja, ela não está bem, ela está doente. E eu levanto e vou servir. No reino de Deus é isso, é a necessidade do outro em primeiro lugar.
E eu enxergo a necessidade. E eu saio de um trabalho cansado, homens, mulheres, independente da sua idade, jovens, adolescentes. Eu saio do meu trabalho cansado, mas eu sei de um irmão, de uma irmã que está precisando de uma oração. E eu vou. Porque tem coisas que não dá para ficar esperando o meu tempo. Não dá para esperar eu ter terminado o meu serviço, ou eu ter dinheiro para ter uma secretária e não ter que limpar a casa às 6 horas da tarde. Não. Tem coisas que eu preciso fazer agora. E o Senhor, Ele usa os seus filhos para fazer. Eu e você, Ele usa. Para que sejamos luz na vida das pessoas. E nós precisamos enxergar as pessoas e as suas necessidades. Quantos estão ao nosso derredor, carecendo de uma mão, carecendo de uma palavra, carecendo de um simples bolo e um sentar à mesa e olhar nos olhos e falar: Jesus te ama. E no reino, então, eu também, no reino espiritual, no reino de Deus, eu sirvo, simplesmente assim. E o servir, gente, ele é simples, só que ele requer disciplina. Eu preciso me colocar em segundo lugar. Os meus irmãos, a necessidade do outro, da minha casa, é prioridade. E isso não é só na igreja, gente. Na nossa casa, eu tenho uma casa, eu tenho 3 homens na minha casa. Sabem como é isso? Sabem. Mulheres sabem. E não é fácil servir, às vezes, porque às vezes a gente está cansada. Há muito tempo atrás, eu limpava a minha casa murmurando. Assim, quando eu fiquei sem secretária, nós tivemos secretária por muito tempo. E quando o Lucas fez 7 anos, a gente estava passando por uma situação financeira muito difícil. E a gente cortou tudo, quase os pulsos. E a gente cortou tudo, e aí eu comecei naquele tempo, e assim, era muito difícil, né, gente? Eu era, entre aspas, uma dondoca quase. Hoje eu percebo que eu era uma dondoca. E tinha alguém que limpava a minha casa, que fazia tudo por mim, e de repente veio tudo para mim, com todo o meu trabalho. E eu fazia isso de uma maneira errada. E o Senhor foi tratando o meu coração. Eu falava para o meu marido: eu odeio passar roupa. E eu hoje não passo por falta de tempo, mas foi o lugar que o Senhor mais me tratou, no ferro, servindo os meus, passando as camisas e ouvindo a palavra do Senhor. Então, na nossa casa, nós precisamos dar o nosso melhor. Em Timóteo fala que se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos seus, da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, não adianta eu também só servir na igreja e esquecer da minha casa. A minha casa é prioridade. Muitas vezes eu tenho que fazer alguma coisa e eu vou atrapalhar o andamento da minha casa. Quem me conhece sabe que eu tenho esse cuidado. E eu falo: hoje não vai ter janta, mas a gente vai comer tal hora. Eu vou chegar a tal hora e vou fazer pão com ovo. Alguma coisa assim. Mas eu lembro que eles estão em primeiro lugar. E depois eu sirvo o reino. Mas a casa não é empecilho para que eu sirva no reino. Amém? A minha casa me impulsiona para servir no reino. A minha casa é o meu alicerce para servir no reino. E os meus filhos, o meu marido, é aqueles que vão me ajudar a cada dia mais me dedicar no reino. Então a gente não pode falar: agora eu vou esperar o meu filho crescer. Agora eu estou pensando na minha promoção, vou viver este tempo. Não, agora eu vou fazer faculdade. Não, mas eu comecei a namorar, agora eu estou no namoro. Servir é emergencial. E eu vou explicar por quê. E nós precisamos pôr isso em ação. Não dá para ficar esperando as coisas estarem redondas, porque perfeito nesta terra, gente, impossível será. Só o Senhor. E aí nós vamos para o maior exemplo. Aquilo que tem que inspirar os nossos corações. Cristo. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo. Ele é aquele que nós devemos imitar. E ele fala no versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem, eu, Jesus, não vim para ser servido, mas para servir. E ele não para aí. E dar a minha vida em resgate de muitos. Servir,
exige sacrifício. Porque é um amor tão grande por esse Jesus, que nada mais importa nas nossas vidas, a não ser olhar para aqueles que estão lá fora, perdidos, e precisam ser resgatados. E é uma atitude minha ou sua, de serviço, que pode chegar nessa pessoa e demonstrar amor, e ela entender como ela é amada por este Cristo. E Jesus, Ele nos serviu, mas Ele deu um exemplo de amor transbordante, que foi morrer na cruz por nós. Ele nos serviu até a morte. E Ele serviu também para aqueles que estão lá fora. Mas hoje Ele quer usar a mim e a você, para que nós sejamos canal dEle, para levar até aquelas pessoas uma palavra, um abraço, um consolo, um carinho, e falar que nós temos um Deus que nos ama e que deu a vida por nós. A essência de Jesus é servir. E para a gente caminhar para o final, eu queria ler com vocês João 13. Jesus está ali num jantar, né, na mesa com os discípulos. E então Ele se despe das suas vestes, da sua capa. E depois disso Ele derramou água numa bacia. E começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aí nós vamos lá para o versículo 12. Quando Ele terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo mestre de vocês e senhor, laveis-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Parar aí. Felizes serão se as praticarem. Por que a gente fala que a gente pode ter um ano extraordinário servindo, com um compromisso com o serviço? Porque a palavra de Deus nos fala: felizes vocês serão se as praticarem, se vocês servirem. E Jesus, Ele está numa casa, neste texto, fazendo uma refeição, e nesta casa, acho que o pastor até deu uma pincelada sobre isso, não tinha um escravo que fazia o que era necessário para entrar nas casas. Eles andavam, caminhavam estradas, naquela poeira, os pés chegavam sujos, cansados, e o escravo da casa vinha e lavava os pés. E nesta casa não tinha esse escravo, não tinha esse serviço. E no meio dessa refeição, Jesus se levanta da mesa, pega uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Engraçado. Todo mundo sabia, todo mundo percebeu que os pés não tinham sido lavados. Mas só Jesus teve essa atitude. Só Ele desceu da sua posição, pegou a bacia, a toalha e foi lavar pé por pé. Pé por pé. E às vezes nós somos assim. Nós ficamos esperando o outro. Que alguém faça. Que alguém pegue a bacia. Porque é tão bom, né? É bom ser da recepção, é bom ser do louvor, do microfone. Mas o Senhor nos quer na simplicidade do serviço. Ele nos quer olhando as necessidades mais simples de uma pessoa e indo ao encontro dela com a bacia e com a toalha. Às vezes, a pessoa não vai precisar que lave os pés, vai precisar que você ore por ela, chore com ela. Eu não sei o que o Senhor vai te levar nesses encontros. Mas Jesus é esse que serve na simplicidade.
E Ele não está esperando pessoas prontas, santas, porque nunca seremos para servir. Ele tem um chamado para todos aqueles que o amam e que querem segui-los, imitá-los nesta terra. E o Senhor trouxe ao meu coração que o tempo é agora. O tempo é agora. O servir é para todos. E eu queria falar com você nesta noite em especial. Você que já está aqui há algum tempo, talvez 1 ano, 3 anos, 5 anos, não sei. Mas ainda está sentado. Está na mesa comendo com os pés sujos. O Senhor quer te desafiar nesta noite. A você servir no reino que não é nosso, mas é dele. E Ele quer falar também para nós, que já estamos servindo há algum tempo, mas estamos cansados. Estamos desanimando, estamos sobrecarregados, porque se alguém não faz, o outro tem que fazer o dele e o de outro. E a gente às vezes programa uma coisa e não sai como a gente programou. E aí nós nos frustramos e o Senhor vem trazer renovo para nós. Ele vem nos sustentar nesta noite. Porque nós estamos cumprindo e seguindo e imitando o Mestre. E eu quero falar para você que talvez chegou agora nesta comunidade. Talvez você foi batizado agora nesse último batismo, ou você está nos visitando, eu não sei, porque eu não estou enxergando ninguém, é claro, né? O Senhor quer falar para você. Me ame. Você está no relacionamento agora, está no começo. E eu te aconselho, né, também. Pode pôr aí, meu amor. Pode pôr aí dentro. Isso. Obrigada. Lindo. E o Senhor, Ele quer olhar para você que está chegando agora. E Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Gruda no Senhor. Tenha intimidade com Ele, porque na intimidade Ele vai revelar aonde você vai servir, aonde você vai ser útil, aonde você vai imitá-lo. E o servir é muito simples. Eu estudando, lendo, ouvindo, porque bateu um desespero, né? Então, imagina. E eu fui vendo como servir é simples, gente. E a gente faz, muita gente já faz. E louvado seja Deus por você que entendeu esse chamado para servir nesta terra. Porque nós somos as mãos que abençoam aqui nesta terra pelo Senhor, usados pelo Senhor. Nós somos a boca de Deus nesta terra. Nós somos os pés que vão aonde Ele nos permite ir. E Ele, por graça e misericórdia, usa as nossas vidas. É privilégio servir, gente. É privilégio servir. Deus é bom demais. Porque Ele não fica procurando mesmo os capacitados. Ele usa aqueles que têm o coração sincero. Aqueles que os buscam de todo o coração. E que esse seja um desafio para você. Que seja um desafio para você sair daqui e pensar: como eu estou? Estou com a bacia e com a toalha? Estou sentado ainda, vendo os pés sujos? Em que lugar eu estou? Feche seus olhos. Senhor, aqui nós estamos diante de uma palavra que confronta os nossos corações. E Deus, quem somos nós sem o Senhor? Pai, traz aos nossos corações aonde o Senhor nos quer, aquilo que o Senhor quer que nós sirvamos neste lugar. Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada um de nós, um despertar para servir. Um serviço sacrificial, Pai. Um serviço que coloca a necessidade do meu irmão acima de todas as coisas. Precisamos ser uma igreja que serve, que sai dessas 4 paredes, Pai, e enxergue aqueles que precisam ser resgatados pelo Senhor. Usa as nossas vidas, Pai.
Capacita-nos, Pai, neste tempo. Capacita-nos, Senhor, para este serviço. Nós precisamos do Senhor. E nós pedimos, Deus, que a bacia e a toalha seja o nosso instrumento. Tira de nós todo orgulho, toda superioridade, todo achar que é nós quem fazemos. Nós não somos nada se o Senhor não fizer. E nós pedimos por misericórdia, por graça e por bondade. Usa-nos, Senhor. Usa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o nosso querer, Pai, de te servir, Pai, de não reclamar, Senhor, de fazer as coisas com amor, Jesus. Nos perdoa, Pai, por não sermos gratos, Pai, por tantas vezes, Senhor,
Nos ensina, Pai, a ter mais amor, Senhor Jesus, a fazer as coisas com alegria, Senhor, a te servir, Senhor. Ó Deus, como nós amamos te servir, Pai. Que nosso coração possa ser um coração trabalhador na obra, Senhor Jesus. Nos usa, Senhor. Nos usa nessa terra, Senhor. Tem tantas pessoas que ainda não conhecem a Ti, Pai. Que não conhecem do Teu amor, Pai. Que nós possamos ser, Senhor, essa corrente, Pai, que leva a Tua palavra, Senhor. Nos usa, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Aleluia. Nós vamos orar neste momento, meus irmãos. Quero chamar aqui o ministério de intercessão, por favor. Nós vamos levantar um clamor, porque nós cremos que nós iremos viver um ano extraordinário através do servir ao Senhor. Cremos em nome de Jesus que teremos experiências de ousadia no nome de Jesus. Amém, queridos? Você deseja ser um canal, um instrumento nas mãos do Senhor? Amém. Nós vamos orar, nós vamos profetizar e dizer: Senhor, eis-nos aqui, Pai. Queremos ser uma igreja disposta a viver intensamente a Sua vontade, para a glória do Senhor Jesus. Quero chamar aqui minha preciosa esposa, a Gisele, para estar orando, e nós vamos estar juntos em concordância nessa oração, neste clamor, no nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai. Queremos aprender com o Senhor, ó Pai, como ser servos com excelência, Pai amado. Ensina-nos, Senhor, a servir, Pai, assim como o Senhor nos serve todos os dias, ó Pai amado. Clamamos, ó Pai, nos dê um coração, Senhor, de servo, Pai. Coração que queima, Pai amado, em amor ao meu irmão, Pai. Senhor, nos dê sensibilidade para sofrer com aqueles que estão sofrendo, Pai amado. Oh Deus, nós carecemos, ó Pai amado, do Teu amor, ó Pai. Que o Seu amor seja transbordado através de nós, ó Pai, em cada um dos Seus pequeninos a quem nós servimos, ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Nós não queremos ser indiferentes, ó Pai, com os nossos irmãos, Senhor. Queremos ser uma igreja que abençoa, Pai, uma igreja que serve, Senhor, o nosso próximo, Pai amado, independente de quem seja, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, queremos servir, Pai, servir, Senhor, com amor, Pai, que o amor do Senhor transborde em nós, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, clamamos, ó Pai, por um ano extraordinário, Pai, que possamos servir, Senhor, servir essa comunidade, Pai, servir o meu próximo, Pai, que é aquele que o Senhor me direcionar, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos, nós ansiamos, ó Pai, por esse coração, Pai, de cada dia servir mais e mais, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o maior servo, Pai. Assim como Jesus, ó Pai, nos serve, Senhor, também queremos derramar, Pai, na Tua presença, Senhor, com o coração quebrantado, Pai, coração de servo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quebra todo o nosso orgulho, Pai amado, tudo que nos impede, Pai, de um coração sensível ao Teu amor, ó Pai, um coração sensível ao meu próximo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós clamamos, Senhor, que nós pedimos, ó Pai, e nós já Te agradecemos, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eis-nos aqui, amém? Eis-nos aqui, Senhor. No nome de Jesus, queridos. Que palavra desafiadora, não é, meus irmãos? Glória a Deus. Deus continue te abençoando, Dani. Quem conhece a Dani sabe o quanto ela tem propriedade para falar deste tema, não é? Ela, sua família e tantos outros irmãos aqui que servem de uma forma tão espontânea, tão natural, que impacta tanto nossos corações. Deus continue te abençoando, viu, Dani? Sua vida, sua família. Glória a Deus por essa palavra que tanto nos traz engajamento. Meus irmãos, lembrando que amanhã, às 10 horas, pela manhã teremos celebração, às 19 horas.
Amanhã, domingo, nós teremos santo pela manhã e também à noite, o espaço Kids, tá bom? Onde as crianças serão ministradas. E também teremos uma ministração voltada para essa campanha amanhã. Então vamos continuar juntos, firmes na graça do Senhor, porque tem muita coisa do Senhor para ministrar aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor, queridos. Que a maravilhosa graça abundante do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, e a graça, essa graça maravilhosa, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do eterno Espírito Santo continue inspirando a tua igreja a servir com excelência, olhando para o Senhor Jesus, o maior exemplo, o maior servo que nos inspira, que nos cativa. Sim, que essa abundante graça transborde sobre a igreja do Senhor hoje, que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na bênção, irmãos. Deus abençoe, queridos. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.